No programa de hoje nós vamos entender o que representava o bode que era sacrificado no dia da expiação no ritual do santuário. Qual é a aplicação profética para o Senhor Jesus que esse sacrifício representa? E também qual o significado para a nossa vida hoje? É agora no programa Escola Bíblica. Que alegria, estamos juntos mais uma vez, completando mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica, nesta temporada, estudando as profecias do livro de Daniel. Eu quero te motivar a pedir o seu guia de estudos, acompanhar. Estamos concluindo a lição número 11, que é a primeira parte, né, da lição número 11, depois nós vamos estudar aí na sequência a lição número 12 e vamos entrar de forma mais específica no que apresenta o capítulo 9. Vou dizer para você que vai ser fascinante, porque nós temos que entender a profecia, esta profecia das 2.300 tardes e manhãs. A gente precisa entendê-la como começo, como fim. Estamos essa semana, ampliamos essa ideia de compreensão, porque como ela está relacionada ao ritual do santuário, a profecia de Daniel 8 usou personagens, figuras melhor, que estão relacionadas ao santuário, o carneiro e o bode, o ritual, o sacrifício diário e o dia da expiação. Então, nós ampliamos a compreensão, hoje a gente conclui e semana que vem vamos ao capítulo 9 e aí vamos à lição número 12. Eu espero que você acompanhe, você tenha o seu guia de estudos para que você compreenda muito mais. Eu tenho tentado, sabe que ao término de cada programa eu fico pensando assim, será que eu consegui colocar o assunto de uma forma compreensível? Porque uma coisa é você entender, você estudar particularmente, e a outra é você tentar compartilhar isso. Por isso, não esqueça, se você tem perguntas, comentários, a gente quer ter esse feedback para que o que a gente deseja seja entendido. Lembrando que eu até citei isso, a compreensão ela vem através do Espírito Santo atuando na nossa mente também. A gente lê o texto, mas é o Espírito Santo que vai nos dar essa compreensão total. Por isso eu te motivo, te incentivo a estudar, ler e pedir o Espírito Santo para te dar compreensão do texto, tá bom? Não esqueça, peça seu guia de estudos, esse é o nosso material didático da nossa Escola Bíblica. Seja um aluno da Escola Bíblica, tá aí, 12 982 44 44 49 é o nosso WhatsApp para você pedir o seu guia de estudos ou baixar o seu guia, pegar o PDF, vai ter o link e aí vai ter a opção do PDF ou do físico, material físico, tá bom? Então, não esqueça, peça, nós queremos juntos crescer no conhecimento e na próxima temporada nós vamos estudar as profecias de Daniel. Então, é importante, Apocalipse, Estamos terminando Daniel, porque eu ia dizer assim, é importante estudar o Apocalipse na sequência ao ter estudado Daniel, porque você vai ver uma íntima ligação, como nós vimos ontem, quando a gente estuda o ritual do santuário, por exemplo, o bode que era lançado no deserto solto, o bode emissário, o bode Azazel, aquele que levava a culpa, não como aquele que iria redimir, não, o remissor a gente vai ver hoje, Mas aquele que levava a culpa, da transgressão de todos, a gente foi para o Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 20. Então, tenha o seu guia de estudos de Daniel e nos acompanhe
também ao estudo que nós vamos ter na segunda temporada, que é o nosso guia do livro do Apocalipse. Falei certo? Coloquei na sequência, meu diretor? Daniel e depois Apocalipse, tá bom? Então peça pelo nosso WhatsApp, é o 12982444449. Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando compreensão do céu. Pai, obrigado porque estamos juntos. Algumas pessoas que nos assistem, muitas, sempre estão aqui ligadas com a gente. Outras talvez estejam assistindo pela primeira vez, algumas estão compreendendo, estudando agora a Bíblia. Eu suplico que o Senhor dê para cada um, em cada nível, em cada, cada lugar, em cada situação, compreensão. E para nós aqui, todos nós aqui, que procuramos compartilhar a palavra, nos dê iluminação, através do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Vamos mais uma vez ao capítulo 8 do livro de Daniel. Hoje nós vamos ao livro de Hebreus, vamos ao livro de Levíticos e vamos ao cumprimento profético que a gente tem no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. A Bíblia deve ser estudada como um todo. Esse é o nosso propósito. Aqui, lição número 11, só para você que está acompanhando, só para a gente relembrar o que a gente viu ontem, né? Nos últimos comentários, nós aprofundamos a compreensão do ritual do santuário para entendermos o tema da purificação, do dia da purificação. Nós analisamos o que acontecia no dia da expiação e qual a visão profética sobre o assunto. Não sei se você lembra, 2 bodes eram escolhidos, o sacerdote, o sumo sacerdote se preparava para aquele momento, 2 bodes eram escolhidos, eram lançados sorte, um seria sacrificado e o outro seria lançado no deserto, o bode Azazel. O bode que era enviado ao deserto vivo representa, a gente viu ontem, o inimigo de Deus no período dos 1000 anos, quando a terra fica desolada e vazia, porque todos aqueles que rejeitaram o Senhor, eles estão mortos. Não há mais uma oportunidade de salvação. A oportunidade de salvação é hoje. E aqueles que aceitaram o Senhor Jesus estão no céu entendendo como Deus foi justo e deu oportunidade. Como o Senhor foi justo e nos dá oportunidade, todos os dias. Assim como lá no ritual do santuário, o bode, o carneiro que era oferecido na manhã e na tarde, que era oferecido para o perdão de todas as pessoas, o Senhor Jesus oferece a salvação para nós hoje, neste momento. Por isso, aceitemos esse sacrifício todos os dias. O período do milênio apresenta o momento em que a justiça e o juízo divino são revelados. Isso fica claro para a gente. Retomemos Daniel capítulo 8, que é o texto que nós estamos fundamentando com outros textos ao longo dessa semana. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Depois imolará, então, eu só vou voltar aqui que eu não coloquei o 14, deixa eu só colocar o 14 aqui também. Até quando? E aí o verso 14 vai dizer, né? E ele disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aí, voltemos ao dia da purificação do santuário. Agora vamos ao texto de Levíticos 16:15. Que era o bode que era sacrificado. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Em Hebreus capítulo 9, verso 11, a gente tem a representação
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Verso 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Relembremos algumas coisas para que a gente entenda. Esse bode representa o sacrifício de Jesus Cristo e o que ele fez. Esse bode representa definitivamente a salvação, ou seja, representa que todos aqueles sacrifícios, todo o ritualismo, todas as ofertas não precisariam mais serem realizadas, não precisariam mais serem feitas. Lembra que esse poder religioso, esse chifre pequeno, em Daniel capítulo 7 e em Daniel capítulo 8, tomaria para si todo esse significado, ou seja, usurparia, ocuparia o lugar, ocupando o lugar do Senhor. No ritual do santuário e no dia da purificação, a gente tem o cumprimento profético de que Jesus Cristo um dia cessaria, anularia todos aqueles sacrifícios. E agora, esse Cristo, e a gente vai entender isso a partir da semana que vem, ele, após a sua morte, ele continuaria intercedendo por nós no santuário celestial, mas em determinado momento, até 2.300 tardes e manhãs, ele passaria do santo para o santíssimo, ou seja, começaria o dia da expiação, ou seja, o momento de dizer acabou. No capítulo 7 era o juízo, no capítulo 8 é o ritual do santuário, que também é um dia de juízo, e a gente trabalhou na semana passada isso. O juízo era esta oportunidade, na semana retrasada, era a oportunidade de salvação, mas também era o dia de dizer, acabou. Por que oportunidade de salvação? Ou melhor, o término, né? Acabou a salvação para aquele que aceitou, para aquele que buscou o Senhor diariamente. Porque vai chegar o momento que acabou. E o dia da expiação, para o povo, era: eu preciso me apresentar diante do Senhor digno. Assim, quando o Senhor voltar, eu preciso me apresentar digno diante dele. O sacrifício do bode representa o sacrifício de Jesus Cristo, anulando todos os sacrifícios e mostrando que o Senhor, em determinado momento, no santuário celestial, passaria agora para o lugar santíssimo. Ou seja, o dia da expiação estava começando no santuário celestial. Olha só, e aqui é importante a gente relembrar, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Lembra que eu falei que a gente estudou lá em Mateus capítulo 25, que Moisés faria um santuário conforme um modelo, e este modelo é o santuário celestial. E da mesma forma como o ritual acontecia no santuário terrestre, esse ritual acontece agora no santuário celestial. Ou seja, o dia da expiação, Cristo passa do santo para o santíssimo e agora nós temos o fim de todas as coisas. Mas nós precisamos entender, na partir da semana que vem, quando começou os 2.300 dias ou os 2.300 anos e quando acontece a purificação do santuário, quando é o término, porque quando a gente estuda a profecia, nós precisamos entender. Então, nesta semana, nós entendemos o significado da profecia, o que está relacionado dentro do ritual, que está associado ao santuário celestial, e a gente já viu ontem e anteontem
na segunda e na terça, melhor, que era o sacrifício diário, e ontem e hoje o dia da expiação. Então, verso 12, Cristo entra no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, diz o texto, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que Cristo está aqui instituindo o que a gente chama nessa nova aliança, ou seja, Cristo representa todo aquele ritual que agora é anulado, porque a gente está num período pós-morte de Jesus, pós-ascensão de Jesus ao céu, a gente tem a igreja cristã se formando, a gente tem o tempo passando e a gente tem pessoas que estavam ligadas intimamente à cultura e não compreendiam, porque para eles, lembra bem, quando Cristo sobe ao céu, e a gente vai ver, mesmo que o véu do santuário se rasgue de alto a baixo, a prática ritualística do santuário é preservada. Por quê? Porque não há uma compreensão de que quando Cristo morreu na cruz, ele simbolizava aqueles animais que eram sacrificados. Eles continuaram. E o autor de Hebreus está dizendo assim, não, aquele era um modelo e agora nós temos o modelo perfeito. E eu vou te dizer de coração assim, não é fácil, não é simples, quando a gente tem um costume, a gente tem um hábito, estou falando do âmbito religioso, poderia falar de outras áreas da vida. A gente tem um hábito e de repente a gente tem uma descoberta. Imagine, estamos falando de uma prática milenar, com explicação no texto, com explicação. Com a visão profética? Com a visão profética. E aí vem a pergunta que uma telespectadora fez essa semana, né? Se eu não me engano, é Daisy, que ela perguntou, né? Será que as pessoas não sabem? Daisy, né? Mais uma vez eu digo, eu repito, né? Daisy, às vezes, está no texto, mas você está tão apegado aos costumes, sabe, à prática ritualística que vem de família para família, de geração em geração, que você não tem percepção. Não tem percepção. Mas Deus está dando oportunidade. Como Ele vai fazer o julgamento? Não sei. Aí, isso cabe ao Senhor. Mas Ele está se revelando. Então, pensem que quando o autor de Hebreus está escrevendo isso, ele está tentando explicar para aqueles que agora estavam tendo uma visão do cristianismo, do que Jesus havia feito na cruz, mas que queriam e preservavam ainda o ritual, a prática do santuário, da morte do Cordeiro, do dia da expiação. Que às vezes a gente lê o texto bíblico e acha assim, Cristo morreu, todo mundo teve compreensão. Não. Lembra qual era o papel dos apóstolos? Que eles deveriam começar a pregar? Preguem e comecem em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E comecem, né? Eles começaram pregando, eles até achavam que a mensagem que eles deveriam pregar era somente para aqueles que eram da mesma nação, somente para os judeus. Olha que interessante. Então, eu estou falando para você com todo carinho, vou te dizer, com todo respeito. Eu entendo que não é fácil, às vezes, para você ter algo novo do texto bíblico e você está habituado numa prática, numa tradição. Não é simples. Mas eu vou te dizer que o que vale é o que a palavra diz. Não o que as pessoas dizem e nem o que a tradição diz. Se a tradição me levar para a palavra, estiver de acordo com a palavra, ok. Mas se a tradição vem de encontro com a palavra,
E lembra que a gente estudou, se não me engano foi na terça-feira, que a estratégia desse poder político e religioso agora não tem como perseguir, né? Eles crescem cada vez mais. Vamos misturar a tradição, a visão pagã com a fé apostólica. E isso é um desafio para a gente. Olhar para o texto e dizer assim, é isso que o texto diz e a palavra de Deus está acima de qualquer tradição se ela vem de encontro ao que o Senhor apresentou. Então, o que o autor de Hebreus está apresentando aqui para a gente é que muito mais o sangue de Cristo está dizendo, né, para eles, que o Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, purificará a nossa consciência. Se vocês tinham, ele está dizendo assim, o sangue desses animais, muito mais o que Cristo fez. Então, só para a gente resumir de forma didática aqui o que a gente viu e a gente vai na sequência já, tá? A purificação do santuário, ela ilustra as fases do ministério de Cristo, ou o que Cristo fez. Primeiro, ele substituiu, é o sacrifício substitutivo. Ou seja, não precisa mais a morte do cordeirinho. Segundo, é a mediação sacerdotal, ou seja, ele está no santuário celestial. Ele é o nosso sumo sacerdote, mas haverá o julgamento final, que é o dia da purificação. E eu acho que aqui é importante que a gente entenda algumas coisas. Como, por exemplo, não há mérito em mim nesse processo. O mérito é de Cristo. Assim, eu falei isso acho que na semana passada, assim como a morte do cordeirinho não era meritório. No sacrifício da manhã e no sacrifício da tarde e no dia da expiação, era oferecido em favor de. Porque eu não aplaco a ira de um Deus. Ele se fez homem e morreu para a minha salvação. E às vezes é difícil a gente entender isso. Difícil, desafiador. Então, Cristo é o sacrifício por nós. Só Ele. Ele é a intercessão. Só Ele é o mediador. Mas Ele também virá no momento final, no desfecho final. Ele é aquele que virá buscar. Você deseja compreender mais sobre esse tema? Não esqueça. Não esqueça. O que a gente te oferece como material de apoio, nosso material didático, é por uma compreensão. Você vai ver os textos aí, cada pergunta. Sabe, o que eu estou apresentando aqui é o que está aqui no guia de estudos. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, olha assim. Só dá uma aproximadinha para a gente, aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Você vai ver que tem as perguntas, olha ali. Isso, tá aqui. E textos, tá? O texto bíblico e o texto para aquilo que eu estou apresentando, falando para você. Então, nosso objetivo é que você compreenda. Vamos concluir essa fase final aqui, e eu quero relacionar com o texto de Mateus, como havia mencionado. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, a morte do Senhor Jesus. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Esse ato, esse rasgar-se de alto a baixo, mostrava que aquele sacrifício, aquele ritual estava cessando ali, porque estava se cumprindo a profecia, a morte do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, verso 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Dá para entender esse texto? Fica claro para você? Mesmo que você talvez não leia normalmente, havia um cumprimento profético. A morte do Senhor Jesus
era um cumprimento profético. E tudo estava, ou tudo tinha sido apresentado no Antigo Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Queridos, quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê que sempre há um propósito, sempre há uma intenção do Senhor. E tudo estava escrito falando dele, o Senhor Jesus, que ele morreria. E todos estes eram testemunhas e deveriam agora falar dele, apresentá-lo como aquele que é a salvação para o mundo. Ele, somente Jesus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Esses dias um amigo muito querido falou assim: pastor, às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e a gente tem um Deus. E a gente olha para o Novo Testamento e parece que a gente tem outro Deus. Quando a gente lê esse texto de Lucas, a gente vê que tudo que estava apresentado no Antigo Testamento falava do mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo estavam apresentando a salvação. A forma, o ritual, apontava para esse mesmo Jesus, o mesmo ato de amor. Porque ele usou essa forma didática, era compreensível para aquele povo. Assim como Jesus hoje deve ser compreensível para a gente. Só que muitos não acreditaram, muitos abandonaram, muitos interpretaram equivocadamente, assim como às vezes a gente repete a mesma coisa. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu falo para você do mesmo Deus, do mesmo Jesus que te ama, só que talvez você olhe e diga assim: não faz sentido para mim. O Senhor vem ao longo da história procurando salvar a todos, mas nem todos desejam ser salvos pelo Senhor. Eu quero orar nesse momento para que o Espírito nos dê iluminação e entendimento e a gente aceite a salvação em Jesus. Pai, nós abrimos mais uma vez o coração e dizemos obrigado por Jesus Cristo e nós o aceitamos. Obrigado pela salvação. Eu peço que o Senhor abençoe todos os nossos telespectadores em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Bom final de semana para você. E semana que vem vamos estar juntos para entender quando começa e quando termina a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Um abraço.